Horário para que esses carros de som circulem pelas ruas. Existe um horário? Existe um horário, das 8 às 22 horas. Você, mamãe, você, papai, que tem um bebê pequeno, e se tiver um carro de som circulando antes das 8 horas ou após as 22 horas, por favor, entre em contato com a Justiça Eleitoral, que nós prontamente colocaremos oficiais de Justiça Eleitorais, Polícia Militar e Polícia Judiciária, para impedir esses excessos. Doutor Roberto, se eu não estou enganado, me parece que existe uma lei municipal estabelecendo um horário até às 18 horas. No caso desse período eleitoral, vai poder ir até às 22, no caso que o senhor acabou de mencionar? É uma novidade. Eu desconheço a legislação municipal. Contudo, a legislação eleitoral é uma lei federal e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, materialmente falando, ela faz a mesma coisa que uma lei faria. Formalmente não é uma lei, mas uma resolução emanada, a própria Constituição Federal delega ao Tribunal Superior Eleitoral a regulamentação desses aspectos eleitorais através da resolução. E a resolução aqui, penso, sobrepõe-se à legislação municipal, né? E a legislação autoriza o funcionamento desses veículos das 8 às 22 horas. Eu também, cá comigo, tenho bebê pequeno, acho também demasiado. Uma crítica que eu faço à legislação é a seguinte: ela é pensada para os grandes centros, né? E nos pequenos centros, aí você tem que aplicar. Deveria haver uma ressalva, né? Em municípios ou zonas eleitorais que possuam, sei lá, menos de 100 mil habitantes, deveria haver uma razoabilidade, porque veja bem, se eu impedir, pense em Palmas de Monte Alto, nossa querida vizinha, se eu impedir um veículo de circular a menos de 200 metros da sede do município, do fórum, de escolas que estejam em funcionamento de igrejas, o veículo não vai poder andar na zona urbana da cidade. Pequeno. Aqui mesmo em Guanambi, por exemplo, nós temos aquela avenida central ali, como chama aquela avenida? Santos Dumont. Que passa ali na Praça do Feijão, né? Uhum. A Câmara Legislativa, a Câmara Municipal, fica a menos de 200 metros. Eu teria que proibir os veículos de propaganda eleitoral. Mas não, com base na razoabilidade, eu tenho que dar uma interpretação à lei que conforme, né? Que não restrinja o direito do candidato em fazer a sua propaganda eleitoral, né? Agora, é preciso bom senso, né? Se um veículo desse chegar a uma maternidade, onde há gestantes dando à luz, enfim, atrapalhando, eu não tenho dúvida que será apreendido, né? Então fica aqui a advertência ou a admoestação para que os veículos, os motoristas, né, peguem a instrução lá com o advogado do partido, né? Agora, se mesmo assim não conseguir, venha, pode vir à Justiça Eleitoral, está de portas abertas. Claro que nós não somos consultores jurídicos, mas poderemos uma informação ou outra, ou pelo menos indicar a legislação onde ele poderá encontrar o dever e os direitos. Nós não faremos, vá lá, pega, hoje todo mundo tem acesso, o acesso à internet está universal, qualquer um pode baixar a resolução 23.191 e basta ler 2 horas de leitura, sana toda e qualquer dúvida na resolução. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Roberto Paulo, juiz de direito aqui de Guanambi, e a gente vai abusar um pouquinho mais aqui da paciência do Dr. Roberto. E a conversa está agradável. Vamos entrar agora nessa questão aí do ficha limpa, já que eu acho que toda a imprensa tem essa curiosidade de também informar, né? Não só a curiosidade de saber, mas de informar principalmente ao cidadão com relação a essa novidade também nas eleições. E a gente quer saber o seguinte: está valendo já o ficha limpa ou Está valendo, está valendo, está valendo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ela tem aplicação já para esse pleito eleitoral, né? Na verdade, nós sabemos aqui que em matéria de legislação eleitoral há o princípio da anterioridade, né? Dispondo que toda e qualquer legislação que altere o processo eleitoral não entrará em vigência, senão 1 ano após a sua data de publicação, ou não mais no ano da eleição. Então veja só, a questão da ficha limpa, a famosa Lei Complementar 135, aí de 4 de junho de 2010. Né, muitos candidatos, partidos se debateram nesse ponto que você observou, relativo à aplicação imediata ou não
dessa legislação, e o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou dizendo que se aplica assim, porque no entendimento da Corte Máxima da Justiça Eleitoral não se trata de uma lei que alterou o processo eleitoral. Então ela deveria ser aplicada imediatamente. Publicou, eu até tive o cuidado de pegar o artigo 5º dessa lei, diz assim: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Foi o que o TSE determinou. Em que pese, sabemos nós, que o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a última palavra em interpretação da Constituição, já concedeu uma liminar, salvo engano, numa medida cautelar, ao candidato lá do Piauí, que tinha uma condenação de 20 anos atrás. Então o tribunal houve por bem não aplicar a lei de ficha limpa para esse candidato, né? Mas era um caso concreto, as pessoas, a imprensa equivocadamente divulgou, pronto, o Supremo Tribunal Federal já retalhou a lei de ficha limpa. Não foi isso, foi um caso concreto, veja só. Parece que eu até baixei o voto para ler, não concluí a leitura, porque é um voto extenso, mas o caso concreto é mais ou menos assim: o candidato tinha sido condenado numa ação popular, que é uma ação tem efeitos penais, mas é mais cunho civil, reparatório. Em 1989,